louvamos, já adoramos o Teu nome. E agora chegou um momento importante, ó Deus, para recebermos o maná do céu, o alimento para a nossa alma, Senhor. Apresentamos o Teu ungido, Pai querido, usa o Teu servo com poder e com autoridade, coloca as palavras no lado do Teu servo e ministra aos nossos corações, que nós precisamos ouvir, meu Deus. Usa com autoridade, Pai, que a Tua palavra atinja o nosso coração e que possamos ser edificados por ela, Pai, e desfaz toda a força do inimigo, Pai, que tenta impedir, Senhor, de nós recebermos a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amados. Pai do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos abrir nossa Bíblia, amados, no livro Evangelho não, Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são tão muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pode sentar, amados. Nós estamos vivendo tempos de muito conhecimento, muitas pesquisas, muita sabedoria humana, muita ciência evoluindo cada dia, impressionando as pessoas, ao ponto de elas julgarem que tudo isso é avanço e é progresso da humanidade. Mas por essa leitura que nós fizemos hoje, nós podemos notar que Deus,
Ele olha para o mundo desde então, desde quando ele formou este mundo. Ele viu que toda a sabedoria que o homem se acha e crê que pode e sabe, é loucura. Porque desde quando Deus teve que destruir a terra e os seus moradores no dilúvio, ele escolhe Noé e seus filhos, sua família, para dele formar uma nova população mundial. E Deus então chama Noé e apresenta a ele um plano. O plano que Deus deu para Noé era loucura na época. Zombavam, a Bíblia diz que zombavam de Noé. Porque era loucura o que ele estava dizendo. Era loucura aquela construção que ele estava fazendo e zombavam dele. E é isso que a Bíblia diz, que para os sábios entendidos é loucura as coisas de Deus. E Deus destruiu o mundo e aquelas pessoas pereceram. Daí Deus começou a formar uma nova geração de humanidade, tanto que os 3 filhos de Noé. Como nós sabemos, os lugares que eles foram, Sem, Cã e Jafé. Sem foi para a Mesopotâmia, de onde saiu Abraão e a sua família, de onde veio Jesus. Jafé é da região da Europa e aquelas regiões. E já Cã foi para a região da África. Os 3 filhos começaram a evoluir. E novamente o homem se acha sábio e começa a construir uma torre de Babel. E se achando, e disseram: vamos construir uma torre para que nós não nos dividamos, ficamos todos juntos e assim conheçamos e cresçamos em sabedoria e conhecimento. E Deus então olhou e disse: os homens estão achando, eu tinha dado uma ordem, crescer e multiplicar para se espalhar pela terra. Mas eles disseram: não, nós vamos, com a nossa sabedoria, construir algo que não precisamos de Deus, nós mesmos vamos nos entender. E Deus veio e confundiu as línguas, e aí então eles tiveram que se espalhar, pois um não entendia mais o outro, e eles começaram a se achegar àqueles que conseguiam entender. E é isso que foi a divisão. Aí novamente Deus começa a ver que a humanidade cresce e começa a se espalhar, mas se afastam de Deus novamente, buscam a sua própria sabedoria, no seu conhecimento. Vem a evolução, a ciência se multiplicando, e acontece que Jesus Cristo veio e o próprio povo dele não o recebeu. Em João capítulo 1 está escrito: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o aceitaram, o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí agora nessa leitura, Paulo agora está falando a respeito da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas não precisando nem se orar mais, nem jejuar, nem buscar a Deus para ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz, porque ele agora tem a inteligência artificial, que se você digitar um nome, um tema, ele te dá prontinho tudo o que você precisa, e biblicamente. Pastor John Piper, lá na América, fez um teste, disse que ele pediu para o site GPT fazer para ele uma oração, né? Uma oração que seja uma oração espiritual, baseado na Bíblia. E aí, rapidamente veio toda a oração, uma coisa linda, biblicamente correta. E ele falou: irmãos, é uma máquina, mas ela escreveu aqui coisas espirituais, bíblicas, mas ela não tem, máquina não tem sentimento, máquina não se expressa, ela apenas faz aquilo que foi colocado ali dentro. E aí então, hoje tem homens na internet vendendo cursos, e disse: você não precisa mais gastar tempo preparando os seus sermões, você agora pode ter os seus sermões prontos com a inteligência artificial.
É só você digitar o que você quer e aí vai aparecer vários modelos e você pode escolher. Então, essa é uma sabedoria realmente humana que vai trazer uma frieza espiritual, e é por isso que Jesus disse: por acaso, quando eu voltar, acharei fé na terra, porque o amor de muitos esfriará. Nós estamos, e você está presenciando, acontecimentos que nunca foi imaginado. Nunca. As pessoas com tanto conhecimento se perdem nas ideologias. Agora eu sou um gato, agora eu sou um cachorro, agora eu sou um leão, agora eu sou um guati. Né? Eu ainda não vi um porco, mas deve ter. E aí, não bastasse isso, agora aparecem as mães de bebês, bonecos de vinil, de reborn, e levam no hospital, e querem ser atendidos, e querem até pedir a fé. E aí você nota, olha só, a loucura. Isso é loucura. Inclusive, no Brasil está sendo aprovado uma lei na Câmara para tratar a mente dessas pessoas, dessas mães. Por quê? Ficaram débeis mentais. E o que você tira essa conclusão? O homem, ele quando se ufana, ele se ensoberbece de conhecimento, ele acaba entrando num transe de se achar um Deus. É isso que eles queriam na Torre de Babel, e é isso que o homem deseja hoje. Independência de Deus, foi sempre assim. A humanidade, ela caminha dessa forma. E aí então você olha para a Bíblia, e ele diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. De tão inteligentes ficaram burros, ficaram acéfalos, parece que não tem mais cérebro. As pessoas estão se perdendo no que eu acho. Se eu penso assim, ninguém tem o direito de me criticar, porque é assim que eu me sinto. Aí você vai na ciência, você analisa as células, analisa o corpo da pessoa, define ali exatamente se é XX ou XY. E as pessoas querem mudar isso, como se isso fosse possível. E Deus, ele zomba desta sabedoria humana. E ele diz que nós pregamos, porque olha, ele diz: os judeus, eles querem uma coisa que eles buscam, que é sinais. Já os gregos, eles querem sabedoria, eles buscam a sabedoria. Então os judeus buscavam e queriam ver os sinais. Jesus fez sinais, curou, ressuscitou mortos, curou enfermos, mas mesmo assim eles não creram. Já os sábios, entendidos, é loucura essa pregação, ressuscitar, isso não existe, porque a sabedoria do homem não alcança essas coisas. E aí então, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E essa loucura leva o homem a alucinações. Ele se imagina o que ele quer ser, e ele quer impor à sociedade aquilo que ele pensa. E existe até essas pessoas que estão com poder e autoridade nas mãos para criar leis e defender essas pessoas que assim pensam diferente do que é natural, do que é normal. E agora nós vemos muitos sábios entendidos criticando Bíblias, traduções, e confundindo a mente de muitos, porque querem mostrar conhecimento, sabedoria, interpretação,
porque no grego, porque no hebraico, porque está escrito, porque não é dessa forma. E as pessoas estão ficando confusas. E a fé de muitos está esfriando. Qual é a proposta para a igreja? Qual a proposta para você, para mim, para nós, servos do Deus Altíssimo? Está bem claro aqui. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pronto. Então não espere que o mundo te aceite, que concorde com você quando já fala de Jesus para as pessoas. Não espere que elas concordem, porque para eles é loucura. Quando eles se julgam sábios, conhecedores, é loucura. Mas quando alguns hoje, até na igreja, só sabem que a coisa é espiritual se tiver sinais, se tiver manifestações, com agitos, com pulos, com danças, com aviãozinho, teco-teco voando pela igreja, profecias, promessas. Nós cremos sim que existem as profecias, as promessas de Deus, mas muito mais nós cremos que a nossa missão é buscar os perdidos e falar de Jesus para eles, porque essa é a missão da igreja. Jesus disse: eu vim para buscar e salvar os perdidos. E ele entrega essa missão para os seus discípulos, e agora entrega também para a igreja, e diz: vá e pregue este evangelho. Sabe o que é evangelho? É boa notícia. O mundo precisa de boas notícias, porque de ruim nem está cheio. Cada dia que você vai abrir a internet ou os jornais, você só vê coisa ruim. E na pesquisa que já fizeram, 30 minutos que você fica diante de uma televisão, vendo um jornal, um telejornal, ou vendo notícias ruins, você fica ruim também, você fica doente. Você é afetado na mente. Porque sua mente vai trabalhar em cima das informações que está recebendo, e vai criar em você sentimentos e até mesmo doenças psicossomáticas, que é você ter a dor, mas não tem nada ali. Você tira a radiografia, tira chapa do pulmão, tira tudo, não tem nada aqui, mas está doendo, porque a mente criou. Então as pessoas estão perdidas. A sabedoria do homem está tornando-os tolos, está os tornando imbecis, ao ponto de alguém andar com a coleira no pescoço e gatinhando como se fosse um animal, e alguém segurando do outro lado, outro tolo segurando a coleira para cuidar daquele animal que é uma pessoa. Então nós vemos que os homens ficaram loucos, ficaram dementes. Eles têm as suas razões, os seus motivos. E sabe por que isso, amados? Quando nós vemos na Bíblia que Deus vai mandar um juízo sobre a terra, sobre a plantação, sobre as casas, sobre tudo, ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que se eu fizer isso na terra, e a terra começar a ser abalada por isso que está acontecendo em muitos lugares, ele fala no versículo 14 desse 2 Crônicas 7, se o meu povo, Deus não está chamando o ímpio para buscar a ele ou se arrepender, Deus não está buscando os sábios deste mundo, Deus não está buscando os grandes homens, os poderosos, Deus está buscando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então nós temos pecado, e é por isso que o mundo está assim. A responsabilidade da igreja não está sendo efetivamente colocada em prática. Nós estamos acomodados porque nós temos grupos de louvor, nós temos equipamentos, nós estamos bem cômodos, e as almas lá fora perecendo. E é hoje o culto de missões.
E a missão da igreja, ela começa de dentro para fora. Primeiro, Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles obedeceram ao Senhor e ficaram orando e buscando a Deus. 10 dias depois deste movimento, a Bíblia relata a descida do Espírito Santo e o enchimento com essa unção. Daí veio sobre eles autoridade, veio sobre eles unção, poder, e começou a acontecer milagres e maravilhas. E a igreja, na primeira pregação pentecostal da história, quando Pedro se levanta e fala àquela multidão que estava apreensiva, e achando até alguns que estavam bêbados, embriagados, Pedro, ele fala: vocês estão ouvindo e estão pensando que esses homens estão embriagados, mas ainda não é 9 horas, é 9 horas da manhã. E ele quis dizer, nenhum judeu bebia vinho antes dessa hora. Mas isso é que está escrito no profeta. E aí começou a falar sobre a promessa que agora estava sendo realizada. E no primeiro sermão pentecostal, quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Creram em Jesus. Creram na palavra. E aí Deus começou a trabalhar na igreja. Mas a igreja começou a crescer e crescer. Só que de repente começou a vir perseguição. Porque Jesus tinha dito: Jerusalém, que é a cidade, depois espalhem pelo estado, Judéia, depois Samaria, que era meio judeu, meio gentil, e depois até os confins da terra. Mas a igreja estava gostosa, estava ali acomodada, estava muito bom, que bênção, milagres, curas, maravilhas acontecendo. Mas é Deus dando um alerta. Deus mandou: Filipe, vai lá, tem um eunuco que está caminhando aí, você vai lá e fala com ele. E Filipe foi, e ele estava lendo o profeta Isaías. Filipe pergunta para ele se ele entendia o que estava lendo. E ele falou: como eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe entrou na carruagem daquele homem, daquele primeiro-ministro da Etiópia, e falou: olha, é isso. Ele assim: eu creio que, e tem água aqui, que impede que eu seja batizado? E ele disse: nada impede se você crer. E ali já foi a primeira mensagem caminhando para outro país. A mensagem do Evangelho. A boa notícia. O mundo estava perdido, mas agora tem um Salvador. E Jesus Cristo, aleluia, já morreu na cruz e ressuscitou. Portanto, a todo aquele que nele crê agora é salvo. Não precisa mais sacrifício humano, nem é sacrifício de animais, porque o sacrifício perfeito tinha sido feito. Agora, dentro da igreja agora, dentro dos seminários teológicos, começou a ter muitos sábios. Muitos homens entendidos, discutindo e querendo provar coisas que para a salvação do pecador não tem nenhum interesse. Porque a doutrina da salvação, ela é intocável. A única forma da pessoa ser salva é crer em Jesus como Salvador. E é por isso que Paulo diz: e nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, se a pessoa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, ele é salvo. Não precisa entender de teologia, nem de sabedoria humana alguma. Ele só precisa crer, ele só precisa ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, Jesus vem, o Espírito Santo habita nele, ele crê, ele é salvo, aleluia. Aleluia. Ele vem para a igreja, ele é discipulado, ele se prepara, ele é batizado nas águas, assim como a Bíblia nos ordena, porque Jesus falou: discipule, faça discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho dado, e batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a função da igreja.
E aí então nós estamos vivendo momentos que parece que estamos recuando. Aí alguém fala, é que eu não tenho teologia, é que eu não sei, se eu soubesse, assim eu ia pregar. O que você vai pregar? É Jesus Cristo. Não tem aqui, não tem nada de sabedoria humana e nem de conhecimento teológico. O conhecimento teológico é teologia, Deus, estudo de Deus. Aqui a ordem é, Jesus falou, aquele que crer e for batizado, crer em mim, crer que eu sou filho de Deus, esse será salvo. Essa teologia é simples. A salvação é tão simples que os sábios entendidos não querem aceitar dessa forma. Precisa de ter um pagamento, alguma coisa tem que ser feita para que eu conquiste isso. Então as pessoas procuram de alguma forma pagar para Deus pela salvação. Mas lá Paulo escrevendo aos Efésios diz, pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém venha se gloriar. E aqui está. Agora, pastor, mas eu queria pregar, mas eu não sei como. E não se preocupe, o Espírito Santo que habita em você vai usar os seus lábios. Amém. Aqui está dizendo, porque Deus, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E olha o que Deus está dizendo aqui. Aí você lembra da mulher samaritana? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aquela mulher samaritana, ao crer que Jesus era o Messias, que era prometido, que ela sabia disso, ela correu na cidade e já evangelizou. E trouxe as pessoas para ouvir Jesus, e Jesus começou a falar com eles, e eles pediram para Jesus, entra na cidade conosco, que queremos ouvir mais. E Jesus entrou na cidade com ele, na aldeia, e a Bíblia diz que quase todos creram em Jesus. E disseram até para a mulher, já não é mais pelo que você disse que nós cremos, mas é pelo que nós temos ouvido. Então a função, você, igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, é falar de Jesus. Não é falar de igrejas, de teologia, de isso, aquilo, está no grego, está no hebraico, está errado, está certo. Porque hoje em dia está cheio de doutores na internet, querendo provar que as traduções estão erradas. Ok, pode ter erros, mas a doutrina da salvação não tem erro. E é isso que nós pregamos. O que vai salvar as pessoas não é teologia, não é o conhecimento teológico, não é diplomas, não é os bacharéis, não é os doutores, os mestres, não é. O que vai salvar um homem é que eles creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é suficiente. É suficiente para levar o homem ao céu. É suficiente para que você fale com uma pessoa do seu lado, sua família, e diga, você crê em Jesus? Ah, é religião. Não, não é religião. Jesus Cristo não é religião, Ele é Deus, é o único que pode salvar. Se você crê em Jesus, você vai para o céu. Se você não crer, você está perdido. Porque todos nós pecamos. E você pode falar que você também é um pecador, mas que quando você erra agora, você pede perdão a Deus, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, que te ajuda a entender o que é certo, o que é errado, melhor do que antes. E aí então você vê que a simplicidade do Evangelho é que é necessária para que as pessoas se salvem. E não pleno e vasto conhecimento bíblico. Eu que já estudo a Bíblia há mais anos do que você tem de vida, há muitos aqui, eu ainda entendo que não sei quase nada. Mas a cada dia que o Espírito de Deus precisa usar o que está dentro de mim, como a Bíblia diz, do bom tesouro do coração, o homem tira aquilo. Então esse conhecimento adquirido durante todo esse tempo de vida cristã, de vida como igreja, de vida de liderança, ele é acumulado não para benefício próprio, nem para se mostrar melhor ou mais santo, mas sim para ajudar os outros a entender melhor o plano de Deus.
E aí o plano de Deus é tão simples que não precisa de nenhum conhecimento a mais, a não ser dizer que Jesus Cristo, ele deve ser crido e adquirido, isso é, convidado a vir à nossa vida, para que então, através dele, o Espírito Santo venha habitar em mim, e eu sou um cidadão do céu. Aleluia! Aleluia! É isso. Então, quando você entender isso, você vai falar assim: então agora eu não vou nem me preocupar se eu entendo ou não, se eu conheço o versículo, salmos, hino, tal. Eu vou falar que Jesus é o Salvador. Você precisa de Jesus. Pronto. As pessoas precisam de Jesus. O mundo nunca precisou tanto de Jesus do que agora. As pessoas estão perdidas. Os jovens estão perdidos. As crianças estão se perdendo. Hoje a sociedade dá mais valor para animais do que para uma criança. Eles tratam melhor os animais do que as crianças. Enquanto eles cuidam e salvam animais, estão matando crianças no ventre. A sociedade perdeu o equilíbrio, perdeu o sentido, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. E a sabedoria humana é animal e diabólica. É animal e diabólica, porque ela leva o homem a se autodestruir. Olha quanta coisa o homem está fazendo para a sua própria destruição. E nós, que somos cidadãos dos céus, temos que entender que nós temos um objetivo, um ideal. Nós não precisamos conhecer tudo, mas precisamos conhecer o Cristo que nós pregamos. Precisamos ter comunhão com esse Jesus, porque Ele está vivo e está aqui hoje, está aqui nesse lugar. Aleluia! E nós precisamos entender isso, como eu falei ontem, que nós precisamos acreditar que Jesus está no culto, porque o culto é para Ele. Aleluia! Amém! Ele está aqui. Pela fé você pode ver Ele aqui. Pela fé você pode, com os olhos da fé, não com os olhos visíveis, mas os olhos da fé, você pode ver: Jesus, o Senhor está aqui, aleluia, eu te glorifico, eu te exalto, eu te adoro, aleluia. E quando você começa a fazer isso, o Espírito Santo começa a te encher de alegria, de gozo, aleluia. É disso que precisamos, nós, é disso que precisamos. E quando eu estiver cheio do Espírito, cheio da unção, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Eu não vou aguentar, eu vou chegar na fábrica: olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa, é tão gostoso. Mas parece que nós esmorecemos, nos acostumamos. Esse Deus tão grande, como falei ontem, parece que ficou pequeno. Aquele Jesus que estava no barco ali dormindo, para os discípulos, que eles tinham visto os milagres que ele tinha feito e tudo mais, agora Jesus ia se afogar junto com eles. Jesus, vamos morrer, você está dormindo, acorda, vamos morrer. E Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Sabe, amados, muitas vezes nós temos medo. E o medo faz parte do ser humano desde quando houve pecado. Lembra? Quando Adão e Eva pecaram, Deus, quando via na virada, eles tiveram medo. Um sentimento de medo, porque eles sabiam que estavam errados. Tinham desobedecido a Deus. E eles se escondem. E Deus então pergunta: Adão, onde você está? Como se nós pudéssemos nos esconder de Deus. Quantas vezes a gente acha isso também? Não tem ninguém. E a gente faz, a gente vai, a gente peca. Ninguém viu. Não aconteceu nada. Ainda bem, eu estava preocupado. Mas a conta uma hora chega. A conta uma hora chega. A Bíblia diz que tem a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, um dia vai. Então
Então, por que eu não entender que o meu negócio é com Deus? O meu negócio é com Jesus, não é com você, não é com o pai, não é com a mãe, não é com o filho. O nosso negócio é com Deus. O nosso negócio é com Ele. A nossa prestação de contas é com Ele. É Ele que sabe o que pensamos. É Ele que sabe o que desejamos. É Ele que sabe o que está no nosso coração. Porque Ele conhece o nosso coração. Então eu quero dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que deve ter coisa errada aqui. É por isso que o salmista disse: sonda meu coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho errado e me guia por caminhos certos. Aleluia! Quando há esse reconhecimento, Deus tem prazer em fazer, porque Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz. E é por isso que Ele quer que você sempre deixe Ele saber. Porque Ele já sabe. Mas que você fale para Ele: eu sei que o Senhor sabe. Meu coração, esse desejo, essa maldade, o Senhor sabe. Então tem misericórdia de mim. Porque as suas misericórdias não têm fim, não é verdade? Tem misericórdia, em nome de Jesus, me lava, me purifica desse pecado, me tira esse desejo maligno, me tira essa vontade que não te agrada, me tira, Deus, esses pensamentos ruins. Deus, perdoa a minha transgressão. E você vai para o Evangelho, primeira carta de João, lá diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa, amados, limpos. Assim que confessamos, o sangue de Jesus tem poder para nos limpar. Mas sabe que de vez em quando a gente nem acredita nisso? Às vezes eu confesso o pecado umas 10 vezes. É porque eu não me senti justificado? Não. É porque eu não estou crendo. Isso não é bom, sabia? Se você confessou o pecado e está disposto a abandoná-lo e não quer mais voltar a pecar, você tem que acreditar que Jesus te perdoou, porque é isso que a Bíblia diz. Não é que a gente pensa, é que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acabou! Acabou! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus por isso. E, irmãos, isso sabe o que é isso? É privilégio. Porque o pecador que não tem Jesus não tem esse privilégio. Ele está no pecado, ele é escravo do pecado. Ele vive no pecado porque ele não tem como sair dele, a não ser que alguém lhe fale de Jesus e ele creia que Jesus. Agora, se ele não crê, já é um problema dele com Deus. O seu problema, a sua indicação de Deus é de vai e prega esse evangelho, fala essa boa notícia. Sabia que Jesus Cristo morreu por você? Sabia que Ele pode te salvar? Se você crê que Ele é o Filho de Deus, Ele vai entrar no seu coração, a sua vida vai mudar, porque Jesus vai entrar e o Espírito Santo vai estar em você, e você vai viver a vida mesmo com problemas, mas feliz, sabendo que você agora é cidadão dos céus. E essa esperança ninguém pode tirar de você. É por isso que Jesus falou que aquele que crê nele não morre mais. Alguém falar, então, vamos ficar para a semente? Não. A Bíblia fala de morte. Quando Deus trata de morte, para Deus é separação dele, irmãos. Tem a primeira morte e a segunda morte. A Bíblia fala em Apocalipse 20 sobre a segunda morte. Que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. A primeira morte é quando a gente peca e separa de Deus. A gente nasce inocente e vai crescendo, uma criança inocente. Ela não tem pecado diante de Deus, pois ela não tem escolha de certo e errado, ela não sabe o que é isso. Mas assim que ela começa a crescer, ela começa a ver as atitudes nossas erradas, ela começa também a ter já tem a natureza pecaminosa e ela começa a pecar. E quando ela peca, ela morre. Ela separa-se de Deus. Ela vai crescer, ela vai viver fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. Essa é a primeira morte. E durante a vida toda ela vai ter a oportunidade dessa oferta gratuita de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus.
Porque Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Não foi só o pecado de alguns ou dos eleitos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém tentar mudar isso, vai estar contra a palavra de Deus. Então, quando você entende isso, a oportunidade é para todos e nós não podemos fazer exceções. Aí você prega para a sua família, prega para as pessoas, as colegas de fábrica, os seus amigos, os seus filhos, sua família. Se eles crerem, eles vão ser salvos. Se eles não crerem, eles estão condenados. Porque a condenação é essa. Essa condenação. Não crer em Jesus como Salvador. Então, você pode dizer com toda certeza, as pessoas não vão para o inferno porque pecaram. Elas vão para o inferno porque rejeitaram o plano de Deus. Rejeitaram a oferta gratuita de Deus, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. Acabou. Então você fica pensando, não adianta pregar, porque ela é de outra religião. Irmão, não pregue religião. Fale de Jesus. E Paulo está dizendo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós é, aleluia, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pronto. A partir de hoje você tem essa missão. Pegue para você. Não pegue para o outro. Não ponha sobre seu filho, sobre sua mãe, seu pai, sua família. Cada um. Pense, eu fui salvo. Estou salvo. Porque eu creio em Jesus. Simples assim. Agora eu preciso levar isso, essa boa notícia, para o meu amigo, para o meu pai, para a minha mãe, para aqueles que eu amo, e eu não quero vê-los perdidos. E aí você vai falar de Jesus. Aí você vai dizer, não, eu sou de outra religião. Você, eu não estou pegando religião, não. Eu estou falando de Jesus, que nenhuma religião salva. Pronto, acaba, tira a religião do argumento e coloca Jesus. Mas aquela igreja, não. Eu estou falando de Jesus. O dono da igreja é Ele. E só Ele sabe quem são os verdadeiros da igreja. A gente não sabe. Uma igreja muito grande, mas quantos ali são salvos a gente não sabe. Pode estar cantando, pode estar orando, pode estar celebrando, até falando em línguas, mas você não sabe. Se você vai lá em Mateus, Jesus vai dizer, naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome. Nós expulsamos demônios, nós falamos, profetizamos, e vai dizer, eu não conheço vocês, que praticaram a iniquidade. Então nós vemos o que é necessário. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, eu creio nele, eu sou salvo. E eu vou manter a minha fé. Agora, como que eu sei que eu estou vivendo o cristianismo? Que eu sou realmente salvo? Porque agora, antes eu pecava e não sentia nenhuma acusação. Sentia lá um remorsozinho, mas não uma vontade de se arrepender. Mas hoje você tendo o Espírito Santo, ele te leva ao arrependimento e a abandonar o pecado, é isso. É simples assim. E é difícil para alguns que não querem abandonar o pecado, e querem estar na igreja, querem ser salvos, querem ir para o céu. Mas eles não gostam de ler a Bíblia. Eles não procuram ouvir o que Deus fala na sua palavra, eles não têm tempo para ler, eles não têm tempo para estar muitas vezes na igreja, e depois querem ir para o céu. Como que eles não querem nem para a casa de Deus? Eles querem vir para ouvir a palavra ou ler a Bíblia na sua casa e orar. Agora você tem uma função, a função sua é avisar. Você pode não aceitar, mas eu tenho que te avisar. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. E Ele morreu por você. Morreu por você. Você precisa crer nele. É só isso. E se você crer, você é salvo. E aí então acabou. Mas aí não tem mais.
O evangelho de salvação é esse. Entendeu? A pessoa pode querer discutir outros assuntos, você leva de volta para Jesus. Não acompanhe ele no raciocínio, que ele vai distanciar do verdadeiro evangelho, que é a boa notícia. Qual a boa notícia? Jesus morreu por você e quer te salvar. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer que você viva com Ele para sempre. Ele perdoa os teus pecados, porque Ele já morreu na cruz por você e por mim. Acabou. Tem tanta forma de falar, amados, mas é simples, sempre Jesus. É cristocêntrico. Isso é Jesus em tudo, no centro da nossa mensagem. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Esses últimos dias, Deus tem me levado a ver o engano no coração dos homens. As pessoas que muitas vezes professam com a boca, mas o coração não diz a mesma coisa. E isso é muito mal, porque Deus conhece o coração. Então sejamos sinceros, honestos conosco mesmo. Não procure uma pessoa para dizer, viu? Não, viu? Olhe para o espelho e diga, você viu? Olhe para o espelho e se julgue. Porque Jesus, a Bíblia diz lá na Santa Ceia, né? Se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, quando você faz essa introspecção e você, pelo Espírito Santo, é revelado a você as falhas que você tem no coração, então você vai dizer, Senhor, a minha ajuda, pois eu preciso do Senhor. E Jesus disse, é verdade, sem mim nada podeis fazer. Então você vê que Jesus está sempre, aleluia, preenchendo os vazios que nós muitas vezes estamos vivendo. É Jesus, é falta dele, é falta de Jesus nas nossas direções, é falta de Jesus nos nossos negócios, é falta de Jesus nos nossos entendimentos, é falta de Jesus nas nossas conversas, é falta de Jesus na nossa vida, que nós erramos, nós falhamos, e nós julgamos os outros e procuramos o culpado, quando ele está dizendo, olha para você mesmo, não julgue, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar alguém, Deus te julgará também. Então, vamos viver. Eu muitas vezes sou surpreendido quando estou começando a julgar alguém, e Deus fala para mim, olha, é verdade, quem sou eu para julgar? Mas o Senhor olha para você e diz, veja com grande amor com que te amei, ao fato de eu dar meu filho para morrer pelos teus pecados. E Jesus, no louvor que nós cantamos, diz, morri na cruz por ti. O que você faz por mim? O que nós fazemos por ele? Que nessa noite, esse final de mensagem, você agregue ao teu coração esse pensamento. Confira na palavra, no Bereano, e diga, Senhor, eu aceito. É verdade, porque está na palavra. E eu quero viver essa vida. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ter coragem para falar. Eu quero ter sabedoria para alcançar o coração que vem do teu Espírito. Agora, não espere que todas aceitem. Talvez eles vão até te criticar por isso, ou até zombar de você, mas você vai ter a consciência de que você está fazendo a tua parte. E cabe a eles aceitar ou rejeitar. E aí pronto, você cumpriu sua missão, que foi a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregue esse evangelho, essa boa notícia, a todas as pessoas que você encontrar. E aquele que vir a crer, esse será salvo.
Mas o que não crê já está condenado. Então que nós possamos tomar posse essa palavra de Deus no nosso coração e fazermos dessa a nosso objetivo, nosso ideal. Deus vai te abençoar no trabalho, Deus vai te abençoar na família, Deus vai abençoar nos negócios, porque Deus, Ele tem tudo isso para fazer, para dar, mas Ele quer que nós foquemos nele. O que Jesus falou em Mateus 6? Deus sabe o que você precisa, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Quando você começar a buscar agora a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença dele. E Jesus está aqui porque Ele se faz presente. Ele disse que estaria sempre no nosso meio. E Ele está olhando para dentro de cada um de nós. Jesus não olha para a sua aparência, fique tranquilo. Ele está olhando o seu coração. E Ele está vendo as suas motivações. Ele está entendendo e vendo os seus pensamentos. E Ele está dizendo: ei, eu conheço você, mas eu te chamei e eu te nomeio para que você vá e você dê fruto para a vida eterna. Esse fruto permaneça. Então essa é a nossa missão, amados, amém? Amém. Jovens, adolescentes, crianças, famílias, homens e mulheres que estão aqui. Essa é a nossa missão. Que Deus nos ajude, amém? Amém. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por esse momento de reflexão na Tua palavra. Ela é a verdade. O Teu Espírito Santo, Ele não se engana, Ele não erra, Ele não falha. Tu és perfeito em todos os Teus caminhos, ó Deus. Tu és inigualável em poder, em força. Não há nada que possa abalar a Tua santidade ou a Tua justiça. Tu és o Deus maravilhoso. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, que está presente agora aqui, nós o adoramos, pode nos ajudar, através do Espírito Santo que também habita em nós, a nós cumprirmos nossa missão. Que as pessoas, Pai, sejam atraídas a nós, pelo Teu Espírito. E que na hora que elas vierem, Senhor, o Senhor coloque palavras nos lábios dos Seus servos e servas. E a surpresa que nós teremos é quando o Teu Espírito Santo convencer o coração do pecador e ele crer em Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Aleluia. Por isso queremos esta alegria, Pai, na Tua igreja. Queremos esta alegria no nosso coração. De assim como nós um dia viemos a Ti, assim também podemos trazer outros para conhecer-Te e serem salvos. Usa a Tua igreja, Senhor. Usa o Teu povo. Usa a nossa vida. E seja glorificado o Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. E nós já Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer. No nome de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, se concorda com isso, diga amém. Amém. Mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, tome posse. E os frutos vão começar a aparecer. Pode sentar. Deus.